está aberta a temporada de caça aos fundos imobiliários. Fica comigo até o final que esse vídeo tá topzera das galáxias. Além de ser o primeiro vídeo de investimento em renda variável, foi o primeiro vídeo de investimento em fundo imobiliário de shopping. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra e venda, é apenas o registro da educação financeira que eu estou implementando aqui em casa junto aos meus filhos. Comecei explicando para eles o que era a Bolsa de Valores, fiz analogia com relação a uma grande feira na qual são comprados e vendidos produtos. Que produtos são esses? Aí falei a respeito das cotas ou ações, que são pequenas porções de uma empresa, pequenas porções de um imóvel. Expliquei ainda que uma das grandes forças dentro da Bolsa de Valores é a lei da oferta e da procura, sendo ela uma das grandes responsáveis pela variação do preço de uma ação ou de uma cota. Aí nós entramos no assunto fundo imobiliário propriamente dito, que dentro de renda fixa é um dos ativos possíveis da gente fazer investimento. A gente pode investir em ações, a gente pode investir em BDRs e a gente pode investir também em fundos imobiliários. Expliquei que para se tornar um investidor de fundo imobiliário, na verdade, está comprando parte de um imóvel físico. Exceção se faz aos fundos imobiliários de papel, que aí a gente está comprando partes de uma dívida. Mas também não entrei muito em detalhes com eles a respeito disso não. E que para se tornar um investidor de um fundo imobiliário, bastava a gente comprar essa pequena cota do fundo. E que ao comprar uma cota de um fundo, a gente tem direito a receber os aluguéis relativos àquele fundo. Vocês imaginem um shopping com várias salas, essas salas estão sendo alugadas. Nós, enquanto cotistas daquele shopping, quando os inquilinos pagam o aluguel, este aluguel ele é subdividido para quem tem as cotas. 95% de todo o aluguel arrecadado tem que ser dividido para quem tem as cotas, ou seja, para os cotistas. Então, esta é uma das formas de receber dinheiro dos fundos imobiliários. É por meio do pagamento de dividendos. E o que são esses dividendos? São justamente os aluguéis pagos pelos inquilinos. No caso de um shopping, a gente pode pensar isso no caso de um hotel, a gente pode pensar numa laje corporativa, nas quais as salas são alugadas, a gente pode pensar em um galpão logístico, que é alugado para grandes empresas estocarem seus bens. A gente pode pensar isso para terras que são alocadas para o plantio, no caso dos fiagros, e por aí vai. Elenquei para eles também 5 vantagens dos fundos imobiliários em comparação com o imóvel físico. O primeiro, baixo custo de investimento. Com R$10 você consegue se tornar aí um investidor de um fundo imobiliário. Falei para eles a respeito da alta liquidez, na qual a gente consegue vender uma cota com coisa de um dia. Falei para eles também a respeito da diversificação. Comprando uma cota de um fundo imobiliário, você consegue ser aí sócio de 10, 15 ativos de uma vez só. Falei para eles a respeito da praticidade, se tornando sócio de um fundo imobiliário, você não precisa tratar com inquilino, nem com imobiliária. E a última questão é a taxa de administração desse fundo, que normalmente é muito baixa em relação a outros ativos. Falar a respeito dessas características e entender a lógica por trás de um fundo imobiliário é muito importante, porque agora a gente vai partir para os critérios para designar se um fundo imobiliário é bom ou não, está numa condição boa de ser adquirido ou não. E a gente só tem condição de fazer isso se a gente entende a lógica por trás de um fundo imobiliário. Então a aula teve 2 momentos. Num primeiro momento a gente falou a respeito dessas questões um pouco mais teóricas e depois a gente partiu para uma parte mais prática, no qual eu sorteei 4 fundos imobiliários para cada um dos filhos que ali estavam e a gente começou a comparar esses 4 fundos baseados em 4 critérios. Esses critérios são chamados de indicadores, a gente tem mais de 30 indicadores aí e eu selecionei 4 que são essenciais para a análise de um fundo imobiliário. Nós vamos falar de Bolsa de Valores. Vocês imaginam a Bolsa de Valores como um mercado. Não tinha feira lá em Itagará? Então, o que acontecia na feira? Tinha gente querendo vender e gente querendo comprar. Então, a Bolsa de Valores é um local de compra e venda. Compra e venda de quê? De ações. Ações são o quê? São pequenas partes de uma empresa. Olha só que interessante. Até agora a gente tinha investido no Tesouro Selic. Não era isso? O Tesouro Selic ele é chamado de renda fixa. Por quê? Porque a gente sabe com muita certeza quanto é que a gente vai ganhar no final. A gente tem uma previsão muito certa de quanto vai ganhar no final do investimento. O que a gente vai fazer hoje é investir em outro tipo de renda. Uma renda chamada renda variável.
E óbvio, por que ela é chamada de renda variável? Porque ela varia. Mas o que é que ela varia? Ela varia de acordo, principalmente, com uma lei, chamada Lei da Oferta e da Procura. O que é a Lei da Oferta e da Procura? Eu vou dar um exemplo para vocês. No início da pandemia, vocês ouviram falar que o preço do álcool subiu? Sim. Absurdamente? Por quê? É por causa que todo mundo estava precisando e querendo, só que nem todo mundo vendia. Exatamente. Então, pode falar, meu filho. Quando uma coisa está vendendo pouco, ela fica barata. Quando está vendendo muito, ela fica mais cara. Beleza, excelente. Eu tenho uma outra analogia com relação a isso. Então, se tem muita procura, o que acontece com o preço? Sobe. Se tem muita oferta, o que acontece com o preço? Baixa. Então, logo após, uns 6 meses depois da pandemia, do início da pandemia, o álcool foi lá nas alturas. E aí depois ele começou a cair e ficou baratinho. Por quê? Porque muita gente começou a produzir. Então, vocês percebem? A lei da oferta e da procura, ele meio que dimensiona o preço das coisas. Então, a lei da oferta e da procura, ela regula o preço das coisas. Na verdade, regula o preço das ações. Tá? É um dos fatores que regula o preço das ações. Com relação a essa questão de procura sobe, oferta desce, vocês pensem na seguinte analogia. Já viram um urso? Como é que um urso ataca? Ele agarra? Ele ataca com uma patada. Então ele levanta, fica em 2 pés e dá uma patada. Essa analogia é legal, porque uma patada ela vem de cima para baixo. Então ela vem descendo. Então o urso representa a queda do valor. O valor caindo. E como é que um boi ataca? O boi ataca chifrando de baixo para cima. Então, o ataque de um boi representa a ação subindo. Esses são os 2 símbolos do mercado financeiro: o urso e o touro. O urso fazendo as ações baixarem e o touro fazendo as ações subirem. Legal? Sim, vai ser tipo o urso versus o touro. E é o urso versus o touro. O mercado de ações são sempre movimentos de subida, elevação de preço e movimentos de queda de preço. Tá? Show de bola! Então nós já entendemos para que serve, onde é que a gente faz a negociação das ações. É na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores aqui no Brasil é chamada de B3. O ativo que a gente vai comprar. Então, existem vários ativos, o Tesouro Selic é um deles, e eu vou apresentar aqui um outro para vocês, chamado de Fundos de Investimentos Imobiliários. Olha só como é que é a ideia aqui. A palavra imobiliária ela remete a imóveis, prédios. Vou dar um exemplo de fundo imobiliário aqui, Guilherme. Shoppings. Shopping simples. Eles podem ser fundos de investimentos imobiliários. Você pode alugar dentro do shopping? A gente compra um pedaço do shopping. Você imagina que eu tenho lá o shopping, como chama o shopping aqui? Independência. Independência. Vocês imaginem lá que ele tem 9 salas. Tem mais, mas imagina que ele tenha 9 salas. O dono dele pode resolver vender essas salas. Na verdade, parte dessas salas. Mas guarda a ideia. Salas. Então, você quer comprar uma sala? Quero. Quantas salas você quer comprar? 2. 2. Então, eu vou botar aqui. Quantas salas? 3. Você, meu filho. O resto? Que é a Bruna? Mateus. A Bruna é a dona do shopping. Pode ser? Nossa. Então, beleza. A Bruna está vendendo, então. Então, ficou distribuído aqui. Guilherme com 2, Mateus com 4 e Yasmin com 3.
Olha só o que a Bruna faz. Então ela vendeu isso aqui para vocês. Vocês deram o dinheiro para ela. Ela pega esse dinheiro, o que ela faz com esse dinheiro? Ela pode comprar outros shoppings. Sacar? E repetir o processo. Até ganhar muito dinheiro. Ela vai ganhar dinheiro. Olha só que interessante. O que acontece com esse shopping aqui? Não vamos pensar no dinheiro que ela tem e o que ela vai investir, fazer com ele não. Vamos pensar aqui, vocês aqui. Vocês imaginam que essas salas, elas estão ocupadas. Então tem gente alugando essas salas. No final do mês, essas pessoas elas têm que pagar aluguel. Elas pagam aluguel. Para quem? Para a Bruna. Olha o que a Bruna faz. Você imagina que cada sala dessas aqui paga R$100 de aluguel. Quantos reais a gente tem aqui? 900 reais. Então vai ser pago aqui R$900 de aluguel para a Bruna. Olha o que a Bruna tem que fazer. Ela tem que pegar esse dinheiro e dividir parte desse dinheiro por quem tem cota do shopping. Se você tem duas cotas, você vai receber duas partes desses 900. Agora olha só que interessante. Isso dentro de um mês. E no mês seguinte? De novo. Todo mês, quem compra cotas, e aí a gente não chama de ação como para uma empresa, a gente chama isso de cotas. Mesma coisa, terminologia diferente. Quem tem cotas de um fundo de investimento imobiliário desse shopping, todo mês ganha parte do aluguel dele. Então, veja que é diferente do que a gente está falando aqui da renda fixa, mas é muito semelhante. Ainda é dinheiro trabalhando para a gente. Beleza, eu falei que uma parte disso é que é dividido entre os cotistas, e vocês são os cotistas. Um fundo imobiliário, a Bruna, ela pode ser dona de um shopping só, ou ela pode ser dona de vários shoppings. Você percebe aqui que ela já aumentou um pouco e ela pode ir aumentando cada vez mais. Então, o fundo imobiliário de shopping, do tipo shopping, é esse. A gente compra cota, os inquilinos pagam o aluguel, parte desse aluguel é rateado entre quem comprou a cota. Uma parte vai ser para reinvestir no próprio imóvel ou em outros imóveis. Sacaram a ideia? Todo fundo imobiliário ele tem um código para ficar fácil de negociar. São 4 letras seguidas do número 11. Toda vez que vocês verem se tratando de codificação de ações, codificações dentro do investimento, vocês verem o número 11, é porque é um fundo imobiliário. Aquela ação, aquela cota é de um fundo imobiliário. Essas 4 letras não são literalmente aleatórias, mas elas variam muito. Como é que chama esse código? Ele chama isso de ticker. Então a aula teve duas partes, uma parte mais teórica, na qual a gente discutiu isso, e uma parte mais prática, na qual a gente tentou responder como escolher um ótimo fundo imobiliário. E para responder essa pergunta, a gente analisou 4 fundos imobiliários mediante 4 critérios. O primeiro critério foi a taxa de vacância, ou seja, quantas salas daquele imóvel está alugada. Pensando na lógica de que a gente recebe dos fundos imobiliários o aluguel que são pagos pelos inquilinos, quanto maior a taxa de ocupação, melhor para nós. Logo, um bom fundo imobiliário de shopping é aquele que tem baixas taxas de vacância. Quanto menor a taxa de vacância, melhor o fundo imobiliário. O segundo critério foi a diversificação, que é o número e a localização dos shoppings que compõem aquele fundo. Moral da história, um fundo pode ser constituído de apenas um shopping ou pode possuir vários shoppings dentro de um mesmo fundo. E esses shoppings podem ter sua localização em uma determinada região, em uma determinada cidade ou em várias cidades. A diversificação nos protege contra eventuais catástrofes. Vocês imaginem que um fundo composto de apenas um shopping, caso ocorra uma catástrofe com esse shopping, o pagamento dos aluguéis é imediatamente suspenso. Já em um fundo composto por vários shoppings, ao acontecer uma catástrofe com apenas um shopping, o pagamento dos dividendos não vai estar completamente comprometido. Então, moral da história, quanto maior o número de ativos, melhor para nós. O terceiro critério é o P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial da cota. Ou seja, quanto a cota está sendo negociada na bolsa pelo valor que a cota vale. E como é uma divisão, se esse valor for menor que 1, isso indica para nós que a cota está barata. Se esse valor for maior que 1, isso indica que a cota está cara. Então, o ideal é que a gente pegue cotas que estão sendo negociadas a um valor abaixo ou próximo de 1.
E o último critério que nós analisamos foi o Dividend Yield, ou DY, que é a porcentagem do valor da cota que a gente vai receber na forma de dividendos. Quanto maior o Dividend Yield, melhor para nós. Duas ressalvas que eu faço aqui é que dividend yields muito altos, eles podem estar indicando aí para a gente algum problema com relação àquela cota, àquele fundo. A outra ressalva é que o dividend yield ele não pode ser analisado sozinho, tem que ser analisado junto aos outros indicadores e que o ideal é que a gente analise a série histórica do dividend yield, ou seja, os 12 últimos meses de pagamentos de dividend yields. O ideal é que a gente não encontre muitas oscilações no pagamento desse dividend yield e que elas sejam no sentido crescente. Então, baseado nesses 4 critérios, nós fizemos um campeonato de fundos imobiliários. Eu selecionei previamente 4 fundos imobiliários e distribuí entre os filhos. Cada um ficou responsável por coletar as informações de vacância, diversidade, P sobre VP e dividend yield de cada um deles. Essas informações são de fácil acesso lá na página do Funds Explorer. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Com isso, nós montamos um quadro e começamos a comparar os fundos. Os 2 melhores fundos em cada indicador ganhavam uma estrelinha. Depois, somamos o número de estrelinhas de cada fundo. 2 fundos ficaram com 3 estrelas e, por conta disso, empataram. Eu orientei que um bom critério de desempate é a diversificação. Um fundo possuía 6 ativos, outro possuía 16 ativos. Logo, baseado nesses critérios, eles escolheram o fundo XP ML11 e aí fizeram um investimento nele comprando uma cota deste fundo. E aí, gostou desse conteúdo e da metodologia de ensino? Se gostou, dá um like. Se tem alguma contribuição, deixa aí nos comentários. Se você está gostando dessa nossa jornada, se inscreve no canal. Fui! Vai, 3, 2... Fala, gangue da mesada. E você trata de gritar, você nunca grita. É verdade. 1, 2, 3, gangue!